Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao segundo webinar promovido pela equipa do projeto A Par e Passo, desta feita sobre o tema da oralidade. Na nossa experiência enquanto professores, todos nós já nos confrontámos com situações em que há alunos que não querem apresentar o seu texto oral, que não conseguem concluir a sua apresentação, ou que a fazem de olhos no chão, ou virados para a parede ou para o quadro, ou ainda que no final da sua apresentação choram ou mostram sinais de grande sofrimento. Todos estes indícios devem levar-nos a refletir sobre as áreas de intervenção da escola no ensino da expressão oral. E é isso que vos convido hoje a tomar como objeto de reflexão neste nosso webinar. Por que razão é que há alunos que nos dizem: professores, não consigo fazer a minha apresentação oral? Antes de mais, a escola tem de assumir que a expressão oral é de facto um domínio muito complexo, porque envolve medo, envolve a parte psicológica que tem uma força enorme. De facto, estamos a falar de glossofobia, o medo de falar em público. Esta situação indica-nos que a escola, antes de mais, deve ensinar os seus alunos a lidar com este medo. Antes de mais, devem começar por conhecer aqueles que são os sintomas do medo de falar em público. E eles são de facto conhecidos. O nervosismo antes de começar, o nó no estômago, um nó na garganta, que parece que vai impedir que consigamos articular uma única palavra, a dificuldade em encontrar as palavras certas que parece que não querem sair, o não saber onde colocar as mãos, o medo de esquecer o texto que se vai dizer, a falta de ar, o tremor nas pernas, um conjunto de sintomas que nos fazem ter a quase certeza de que não vamos conseguir falar em público. Para isso, devemos começar por conhecer os sintomas e logo de seguida devemos dizer algo que é muito importante aos nossos alunos. Nunca devemos dizer não consigo, porque de facto falar em público não é um dom, não é inato, é algo que se aprende. E o que nós sabemos dos grandes oradores que conhecemos do mundo é que todos eles tiveram aulas, todos eles aprenderam a falar em público. E isto deve dar aos nossos alunos uma confiança extra. Vamos olhar para uma apresentação que pode ilustrar aquilo que é o comportamento de muitos dos nossos alunos no momento em que têm de fazer uma apresentação oral. Vejamos em conjunto este pequeno vídeo. Hi. I'm doing a presentation on powerful presentations, powerful multimedia presentations. Step one, step one, you had to add a text back on the other slide. Step two, backgrounds and fonts. Ora bem, este nosso aluno apresenta um conjunto de comportamentos que nós bem conhecemos e que nos mostram muito claramente que o ensino e a aprendizagem da expressão oral vão muito além do texto. Há aqui sintomas que são conhecidos e que nos dão pistas para a nossa ação didática. A primeira conclusão, que é muito importante e que nós devemos ter em consideração nas nossas aulas, é que de facto ensinar a falar, ensinar a apresentar oralmente um texto, tem de ir muito além da preparação do texto. Porque a oralidade, porque a expressão oral envolve três domínios que a escola tem de contemplar: o plano extraverbal, o plano do contexto comunicativo, em que se desenvolve a apresentação, e, por fim, o plano verbal. Isto indica-nos que, enquanto escola, nós devemos transformar estes três planos em conteúdos ensináveis que os alunos devem ter em consideração e que devem aprender para conseguirem desenvolver uma expressão oral capaz e, obviamente, de sucesso. Comecemos por ver alguns aspectos do plano extraverbal. O plano extraverbal está
previsto e contemplado no domínio das aprendizagens essenciais. Se recuarmos um bocadinho até ao segundo ciclo, vemos que logo no quinto ano se refere que os professores devem trabalhar em conjunto com os alunos áreas como a postura corporal, a expressão facial, a clareza, o volume e tom de voz, estes três aspectos no âmbito da voz. No sexto ano há que trabalhar o olhar e o gesto. No sétimo ano não nos surgem conjuntos no domínio do plano extraverbal, o que significa que é o ano de consolidar estas aprendizagens. E no oitavo ano elas já aparecem sintetizadas como recursos não verbais. E no nono ano acrescenta-se o contacto visual. O plano extraverbal contempla corpo e contempla voz. Recordemos o pequeno vídeo que vimos há pouco. Aquele aluno tinha problemas a nível da postura, a nível da gestualidade, o seu olhar não estava direcionado para o público, o rosto não estava a traduzir expressividade. Tudo isto nos indica que há elementos no âmbito destes domínios que têm de ser explicitamente trabalhados, explicitamente ensinados e têm de ser experimentados em contexto escolar para que o aluno passe a dominá-los. Se estivermos a apresentar, imaginem, uma história muito bonita, mas o corpo mostrar sinais de nervosismo, a gestualidade for errada e se o nosso rosto estiver fechado e triste, a beleza e o encanto da nossa história não vai passar. Se atentarmos concretamente no domínio da postura, todos nós recordamos situações que têm a ver com a realidade que conhecemos em contexto escolar, em que os nossos alunos apresentam os seus textos curvados, muito encolhidos, vão dançando, fazendo movimentos pendulares com o corpo, têm tiques, mexem uma mão, batem com uma perna, tudo isto são sinais de nervosismo, que muitas vezes os alunos desconhecem, não têm consciência de que estão a exibi-los, mas de facto quem está a assistir é neles que se vai concentrar, porque estes movimentos físicos acabam por ter muito mais força do que o conteúdo do texto. E o público que está a assistir perde confiança no apresentador. Neste caso, os colegas e o professor perdem confiança no conteúdo do texto que está a ser apresentado pelo aluno. Também conhecemos outros alunos que apresentam uma postura demasiadamente rígida, estão demasiadamente direitos, o corpo não mexe, ou então mostram uma altivez que por vezes até nem é superioridade, é mesmo uma reação nervosa à situação e à exposição pública. E isto pode também levar a leituras de antipatia, de superioridade e mais uma vez é um elemento distrator. O que é importante é que os alunos percebam que o corpo deve adotar uma postura natural para que ele se possa transformar num elemento transparente e num elemento que fala com o texto, que sublinha o texto. Porque se o texto se orientar numa determinada área, mas se o corpo estiver a transmitir uma outra mensagem, há aqui um contraste que leva a que o público se distraia e que deixe de ouvir o texto. Já todos nos vimos em situações em que o tique de um orador nos distrai de tal maneira que nós a certa altura não sabemos o que é que ele está a dizer. E estamos muito distraídos à espera do momento em que o tique vai ser repetido. Portanto, um dos domínios escolares a trabalhar é de facto a postura corporal. E os alunos têm de aprender a ter uma postura direita, mas confortável, os ombros levantados, mas não rígidos, e devem aprender a falar de frente para o público, porque a comunicação acontece nesta zona que o público vê, e a comunicação física, e este será um elemento que pode transmitir firmeza, consciência daquilo que se está a dizer e pode até motivar o público a querer ouvir.
Há muitas atividades que podem ser desenvolvidas para trabalhar a postura corporal. O que é importante é que, em contexto escolar, nós consigamos desligá-la do peso que normalmente os alunos dão ao texto. Para isso, há exercícios simples que podem ser feitos, por exemplo, podemos pedir aos alunos que trabalhem a postura corporal contando todos a mesma história, uma história que o professor apresentou em início da aula, ou podemos trabalhar a postura corporal pedindo aos alunos que relatem algo que lhes é muito familiar, é uma situação que aconteceu durante as férias, um almoço de família. Dando menos peso ao texto, é possível estudar a postura corporal. Como é que vai ficar o meu corpo? Como é que vai ser a minha postura? Vou mexer-me ou não? Em que situações? Vou virar-me para que sítio da sala? Quando? De que forma é que o meu corpo está a ser mais comunicativo? Estas são questões que devem ser trabalhadas com os alunos e que lhes vão dar uma confiança extra. Outro domínio do plano extraverbal muitíssimo importante é a gestualidade e, nomeadamente, as mãos. As mãos são uma área central do corpo e são elas que sublinham a expressividade do texto. Ora, se as mãos estiverem a transmitir mensagens distintas daquelas que o texto está a transmitir, vamos ter um fator de distração. Por isso, os nossos alunos têm de aprender que gestos com as mãos que transmitam algum tipo de nervosismo ou de mensagem artificial devem ser evitados. E todos nós reconhecemos alguns. Os alunos que apertam as mãos porque estão muito nervosos, os alunos que penteiam e despenteiam o cabelo, os alunos que escondem as mãos nos bolsos ou que as cruzam à frente do corpo ou atrás do corpo, os alunos que com as mãos agarram as pernas ou que com uma mão agarram o braço. Tudo isto são gestos que traduzem descargas nervosas e que são lidos mais ou menos conscientemente por quem está a assistir. E acabam por se tornar nos elementos centrais da mensagem que está a ser passada no todo o que é a expressão oral. Portanto, é muito importante que os alunos aprendam a trabalhar a gestualidade. Este deve ser um domínio trabalhado autonomamente, especificamente, porque os alunos têm de aprender que este nervosismo, esta insegurança, têm de ser controlados. É evidente que quando estamos a apresentar um texto em público, temos sensações de nervosismo, mas o que é importante é que elas possam ser disfarçadas, controladas. Assim, há alguns conteúdos em termos de gestualidade que podem ser ensinados aos alunos. Temos de pensar na mensagem ou no sentimento que o texto está a transmitir e tentar transmiti-lo, sublinhá-lo com as mãos, através de gestos naturais. No fundo, os alunos estão a reencontrar uma naturalidade que em situações de comunicação informal eles já usam. Só que o sistema nervoso, o medo, o pavor, a glossofobia, muitas vezes faz-os esquecer desta naturalidade. Há que reencontrá-la. E temos de saber que há que encontrar um ponto médio de equilíbrio para a gestualidade natural, para que ela possa sublinhar o texto e não contradizer o texto. Há alguns gestos que podemos trabalhar com os alunos e que eu agora me vou permitir exemplificar. Há gestos que permitem sublinhar a palavra, gestos com as mãos que funcionam como se estivéssemos a colocar um negrito. Um gesto como isto é muito importante ou isto é importantíssimo. Sublinham a palavra. Isto pode ser trabalhado com os alunos. Gestos que chamam a atenção para um momento do texto. Prestem bem atenção. Mas também sabemos que um texto de apresentação oral não pode ser sempre marcado por uma gestualidade excessiva. Todos nós recordamos oradores que estão constantemente a gesticular e isto distrai e cansa o olhar.
e, sobretudo, afasta-nos da mensagem, que é a mensagem do texto. Portanto, é também importante ensinar aos nossos alunos o que fazer com as mãos quando queremos que o texto e a voz sejam mais importantes. E aí podemos ensinar-lhes alguns gestos de neutralidade. Um deles é este gesto, que eu estou aqui a fazer, chama-se a cúpula do poder. As mãos devem ser situadas à frente do umbigo, é uma posição de conforto que controla o nervosismo, porque isto impede que as mãos estejam a apertar-se uma na outra ou estejam a esfregar os braços, e também permite, a cúpula do poder, permite que, quando chega o momento de sublinhar uma determinada palavra, o aluno, que tem as mãos mais em baixo, eu agora não coloco porque depois não se veria, o aluno liberta uma das mãos para sublinhar. Está a falar e a certa altura diz: e isto é muito importante, e depois regressa à posição de conforto. Outra posição de conforto que pode também ser adotada é uma posição como esta, também com os braços ao nível da barriga, e esta posição é inclusive uma posição que transmite calma ao próprio aluno, desde que eles não comecem a apertar. Assim que nós começamos a ver os nós brancos, que significam força, o aluno está a começar a descarregar o medo e os receios, e isso não deve passar, porque influencia o público e influencia o próprio aluno. Portanto, a cúpula do poder ou a posição de descanso são dois elementos muito importantes para trabalhar uma gestualidade neutra, digamos assim. Aliás, se virem, a Angela Merkel, da Alemanha, a chanceler da Alemanha, adota constantemente esta posição nas suas comunicações orais, esta cúpula do poder. Portanto, a gestualidade, muito importante. Vamos agora para o rosto. O rosto é também um elemento fundamental, que tem de bater certo com o texto que se está a dizer. Rosto muito fechado, boca apertada, testa muito franzida, olhos no chão ou olhos no infinito. Tudo isto são elementos que traduzem medo, receio e que são contrários à intenção da comunicação. Nós podemos ensinar os nossos alunos a fazer aquecimento vocálico para que, quando chega à altura de apresentar um determinado texto oral, eles estejam mais à vontade para que consigam articular e abrir mais a boca. Por fim, os olhos. Os olhos são também muito importantes e eles devem sublinhar o conteúdo do texto, a intenção do texto, os sentimentos que o texto vai, de alguma maneira, traduzindo. Olhos muito abertos a significar medo, ou olhos muito fechados a significar muita tensão, são de evitar. E por isso é também muito importante que os nossos alunos aprendam a distribuir o olhar pelo público. Todos nós sabemos que os alunos em situação de apresentação oral, sobretudo em situação de avaliação, têm muita tendência a olhar apenas para uma pessoa, para o professor, porque é ele que os está a avaliar. É importante que eles tenham consciência de que fazem isso e é importante que eles adquiram a consciência de que isso é incorreto. Quando se está a comunicar, está-se a comunicar com todo o público. E, portanto, há que ensinar os nossos alunos a olhar para diferentes pessoas em diferentes pontos da sala. E também ensinar-lhes que se deve evitar olhar para o infinito, para o teto da sala ou para o fundo da sala e, obviamente, evitar olhar para o chão, porque tudo isso são atitudes não comunicativas. A comunicação faz-se com o olhar, passa com o olhar e ele é fundamental. E ele é também fundamental porque é olhando para o rosto das pessoas, coisa que eu hoje não posso fazer, infelizmente, porque não posso estar presencialmente convosco, mas é olhando para o rosto das pessoas que nós conseguimos perceber a reação das pessoas. Estão a gostar, não estão a gostar, esta parte está a aborrecê-las, a incomodá-las, esta parte é interessante, há ali um olhar de interrogação, isto não ficou claro, tenho de explicar melhor. Portanto, esta comunicação que passa através da expressividade, sobretudo do rosto, é muito importante também para o orador, ele tem de aprender a lê-la. Noutro plano, no plano que vai para além do corpo, temos a voz. A voz é fundamental para apresentar um determinado texto.
E no âmbito da voz, há que trabalhar 5 domínios que são complementares, mas que, sobretudo no âmbito daqueles aspectos em que os alunos falham, podem precisar de um trabalho específico. Todos nós já tivemos na sala de aula apresentações assim, ditas muito devagar. E agora parei um bocado porque não sei o que é para dizer a seguir. E de facto, o texto pode ser um texto bem feito, pode ser um texto de qualidade, mas a forma como ele está a ser vocalizado destrói toda a sua qualidade. Vamos ver alguns aspectos destes 5 parâmetros que a voz envolve. Comecemos pela entoação. A entoação pode ser descrita aos nossos alunos como a música da fala. E todos nós sabemos que, ao falar, nós estamos a transmitir uma certa musicalidade. Eu posso dizer, hoje está a chover. Posso dizer, hoje está a chover. Ou dizer, hoje está a chover. Ou então dizer, hoje está a chover. Ou dizer, hoje está a chover. Esta musicalidade expressa sentimentos de alegria, de raiva, de tristeza, de lamento, de neutralidade, de interrogação. O texto tem de ter uma música. Eu digo muitas vezes aos meus alunos, vocês têm de saber quais são os sentimentos do texto e depois de perceber qual é a música que a vossa voz vai usar para traduzir esses sentimentos. Outro é a ênfase. A ênfase é a energia. Eu posso falar assim? Ou posso falar assim? Esta energia é muito importante e os alunos têm de saber dosá-la. Normalmente eles têm a tentação de retirar ênfase ao seu texto. E tem a ver outra vez com a componente psicológica de que falávamos logo no início. Mas também é importante que a ênfase não seja excessiva, porque isto cansa o público. Portanto, o segredo está em saber jogar com estes momentos de maior ou menor força e, sobretudo, colocar ênfase no momento em que surge uma ideia ou uma palavra que se quer realçar. Este é o momento em que eu vou colocar negrito. E se associarmos a ênfase a um gesto, hoje está a chover. Vem mão, vem olhar e vem a voz. E isto tem de ser trabalhado. Mais uma vez, é muito importante que nós consigamos na nossa aula momentos em que o aluno consiga deslocalizar a sua atenção do texto para estes elementos paraverbais, porque só assim ele terá consciência deles e só assim ele conseguirá trabalhá-los autonomamente e para depois os colocar ao serviço do todo que é o texto oral. Outro aspecto importante da voz é a dicção. Todos nós sabemos que cada vez mais há alunos que têm dificuldades de dicção, em articular bem, ou porque falam muito depressa, ou porque fecham muito a boca, ou porque de facto nunca falaram muito na sua vida, na sua existência, às vezes ainda curta. Um bom exercício para trabalhar a dicção são aqueles exercícios de troca-palavras, de trava-línguas, que obrigam o aluno a um exercício até muscular de colocação dos sons e de dicção dos sons. Portanto, só se fizer a articulação correta dos sons, o aluno depois conseguirá passar a mensagem. Uma ideia essencial, mal dita, mal articulada, feita assim com a boca fechada, não passa. E, portanto, a mensagem central do nosso texto, a nossa intenção, pode simplesmente não passar. E isso não pode acontecer. Outro aspecto importante é o ritmo. Todos conhecemos o ritmo errado, que é o ritmo que o aluno traz quando vem apresentar um texto que não apresenta, mas lê. Esta é uma velocidade que eu vou adotar ao longo de todo o texto, porque simplesmente estou a ler e estou preocupado com o texto e não com a minha voz. Primeiro aspecto, pedir, ensinar aos nossos alunos que um texto oral não é uma leitura. Uma leitura expressiva é muito difícil, mas a oralidade não é igual à leitura. A
A oralidade é o outro plano que exige outros saberes e outras aprendizagens. Portanto, os nossos alunos, quando vêm apresentar um texto oral, devem trazer, no máximo, um cartãozinho com os tópicos essenciais. O que eles têm de fazer é ensaiar, preparar a sua apresentação oral, focado já nestes tópicos essenciais. Eles dizem-nos, professor, isto nunca me sai igual. Mas de facto nunca sai igual. Mas o que interessa é que eu descubra a forma de o dizer e a forma natural de o dizer. E esta forma natural vai trazer um ritmo que é o ritmo natural. Finalmente, a intensidade. A intensidade tem a ver com o volume, é quase como se tivéssemos um botãozinho de volume. Normalmente os nossos alunos têm o volume no 0,51. Mas é muito importante, primeiro, que eles adotem um volume que seja audível por todo o público. Eu costumo dizer aos meus alunos, o volume que têm de escolher é aquele que permite ao vosso colega que está no fim da sala ouvir-vos bem. Este é o volume certo. Agora, é evidente que há momentos em que o volume pode subir. E voltamos àquela ideia de palavra-chave, ideia-chave. Quando eu quero reforçar um determinado aspecto do meu texto, eu posso claramente dar mais volume à minha voz. Por exemplo, eu quero que o meu auditório perceba que vou apresentar um texto que tem 3 partes. Posso subir a voz neste momento e o meu texto vai ter uma primeira parte em que, etc, etc. E depois, numa segunda parte, etc, etc. Por fim, na terceira parte, etc, etc. Isto é um conteúdo que tem de ser ensinado e tem de ser trabalhado. Estes aspectos todos levam-nos a um domínio fundamental, que é o domínio fundamental da avaliação. E eu gostava de deixar hoje aqui um desafio. Se é possível ensinar autonomamente, explicitamente, um momento, um domínio da oralidade, então também é possível avaliá-lo autonomamente. O que é que eu estou a dizer? Se durante o primeiro período de um 7º ano eu decidi que vou trabalhar a postura, a gestualidade e o rosto, e durante 5 ou 6 aulas trabalho este aspecto, quando chego ao momento da avaliação, o que é que eu devo avaliar? Na minha opinião, o que se deve avaliar são estes aspectos. Os domínios da voz e do texto devem ficar para segundo plano. Isto significa que os alunos poderão todos apresentar um texto que seja uma reprodução de algo que aconteceu na aula, que seja, por exemplo, o relato ou o reconto de uma história que eles leram, ou que viram, ou que ouviram contar. O que é importante é que eles consigam, porque estiveram a aprender os vários domínios do corpo, que saibam que neste momento estão a ser avaliados nesses domínios. E o mesmo se aplica em relação à voz. Se estivermos a trabalhar voz e várias possibilidades de exploração da voz e da exploração dos vários parâmetros da voz, então é possível que num momento de avaliação a voz seja a componente com peso quase exclusivo, porque foi isso que se ensinou. E isto mais não é do que um percurso de avaliação formativa que no final de um ciclo ou no final de mais de um ciclo acabará por permitir ao aluno ter uma expressão oral completa que consiga considerar, compreender todos os domínios que a expressão oral de facto envolve. E esta confiança que se vai conquistando a nível corporal e a nível vocálico é, com toda a certeza, uma confiança que levará a que a glossofobia, que no início é um monstro, vá ficando cada vez mais pequenina. Porque a confiança é o contrário do medo. E é importante que os alunos descubram isto e sintam na pele isto. Há pequenos passos, pequenas conquistas que se vão dando devagarinho, a par e passo, mas que no final contribuem para um todo e para um todo de sucesso.
Portanto, falar em público não é um dom, aprende-se, ensina-se e deve-se avaliar domínio a domínio. É também importante que se saiba que estes elementos são aqueles elementos que não estão no manual escolar. Estes elementos do paraverbal dependem quase exclusivamente da ação do professor. O professor aqui é fundamental. O exemplo do professor, os exercícios que o professor traz para a sala de aula, o feedback entre professor e aluno, porque uma das grandes dificuldades da expressão oral é, de facto, a exigência de trabalho individual. Cada aluno tem os seus medos, as suas dificuldades e as suas potencialidades. E é preciso que no espaço escolar exista o tempo para que estes elementos sejam explicitamente trabalhados. A expressão oral, como vos dizia no início, para além dos domínios paraverbais, existe também que se explore o contexto comunicativo. O aluno tem de saber que quando apresenta um texto oral, não o pode apresentar da mesma forma na sala de aula, para um conjunto de amigos ou para um grupo da comunidade. O contexto em que se apresenta uma determinada ideia, ou se defende um determinado tema, ou se explora uma determinada área do saber, vai controlar a nossa expressividade física, a nossa seleção lexical, a forma como verbalizamos as nossas ideias. Há exemplos muito claros. Nós não contamos a mesma história da mesma maneira a um grupo de crianças ou a um grupo de adultos. Para além disso, os alunos têm de ter em consideração o tempo, que é uma informação que os professores sempre dão. Não é? Não se pode ultrapassar o tempo, porque é um desrespeito pelo auditório, mas também ficar muito aquém do tempo dado é deixar o auditório suspenso, à espera de mais. Já acabou. É também muito importante conhecer o público e as reações do público. Por isso é que é importante também que na escola nós consigamos descobrir outros contextos comunicativos para além da sala de aula. Por exemplo, levar a nossa turma a fazer uma apresentação na turma vizinha, ou uma apresentação a outro ano. Levar um 7º ano a fazer uma apresentação a um 11º ano é algo extremamente desafiante. Ou porque não convidar pais e comunidade a vir à escola e preparar uma apresentação para a comunidade extraescolar, digamos assim. Chegamos agora ao plano verbal, que é talvez aquele plano que nós trabalhamos mais, porque ele tem relações claras com o plano da escrita, mas não nos esqueçamos nunca que a oralidade tem exigências muito específicas. Assim como a escrita, o texto oral formal, que é desse que estamos aqui a falar, é, por exemplo, planificado. Mas as estratégias de partilha desse texto, ainda que planificado, no plano oral têm de ser diferentes daquelas do plano escrito. E há algumas ideias muito importantes. Por exemplo, na oralidade, as frases não devem ser muito longas, não deve haver muita subordinação, excessiva dependência. É importante que sejam mais curtas para que o público nos consiga acompanhar. Na oralidade, é muito importante ir mostrando a articulação do texto. Eu dizia há bocadinho, o meu texto vai ter 3 partes. A primeira é esta, a segunda é esta, a terceira é aquela. E quando chegamos à primeira parte, dizer explicitamente esta é a primeira parte, passo agora à segunda e, por fim, a terceira parte. Esta exemplificação, amostragem do que é a planificação que sustenta o texto é, por exemplo, um elemento muito importante na oralidade. Na escrita pode ter menos importância, porque o nosso olhar está mais concentrado. Quando estamos a ver um texto oral, nós temos uma difusão de mensagens que nos levam a estar distraídos, e às vezes nós distraímos-nos do texto, todos sabemos. Ficamos concentrados ou numa imagem que foi projetada, ou na gestualidade, ou na expressividade do orador, ou na roupa do orador, ou em alguma coisa que lhe caiu da mão, etc, etc. Portanto, a oralidade tem de ser mais simples, mais verbalizada em termos de estrutura e mais repetitiva, que é um aspecto que na escrita se deve evitar.
O plano oral, em contexto escolar, deve trabalhar os géneros que estão previstos nas aprendizagens essenciais. E se olharmos para as aprendizagens essenciais do 5º ao 9º ano, percebemos muito rapidamente que há 2 géneros que têm de ser muito trabalhados, porque eles estão presentes ao longo destes 2 ciclos, e depois continuarão no secundário: o texto expositivo e a opinião. Por isso, tomo a liberdade de falar convosco hoje um bocadinho sobre o texto de opinião oral. Vamos começar por ver um exemplo de um texto apresentado por um aluno em contexto escolar. Ora, vamos ouvir. Todo o tema que eu tenho a debater, casar é fundamental para uma felicidade pessoal. Eu concordo e, por outro lado, também não concordo. Concordo pelo seguinte, porque se 2 pessoas realmente se gostam uma da outra e se sentem bem ao lado delas, acho bem que se casem e ao mesmo tempo mostrem às outras pessoas que se sentem bem. Também, o outro lado é que, por exemplo, para as pessoas mais velhas, é como uma obrigação o casamento. Por outro lado, concordo, porque o casamento é um direito de cada um. Cada pessoa pode viver feliz mesmo sem se casar. Ora, este texto oral tem muitos domínios que merecem uma reflexão e um trabalho. Deixo aqui alguns aspectos que me parece que possam ser importantes para o trabalho do texto de opinião em sala de aula, que, como vimos, é um género fundamental. Antes de mais, a questão do tema. O tema que é dado para a apresentação de opinião tem de ser claramente, na cabeça do aluno, um tema polémico. E o que é um tema polémico? É um tema que pode, que motiva, digamos assim, pelo menos 2 posições, uma posição de adesão e uma posição de rejeição. Um concordo e um não concordo. E o aluno tem de descobrir qual é a posição que vai defender, porque um texto de opinião não deve ser, se eu estou a exprimir a minha opinião e se quer com essa opinião convencer o público da bondade do meu pensamento, eu não devo ficar espartilhado numa pluralidade de opiniões, se calhar sim, se calhar não, talvez sim, aqui sim, mas ali não. Isto seria no máximo um texto de exploração das possíveis posições que um tema pode merecer. Por outro lado, portanto, a questão polémica tem de ser uma questão que seja verdadeiramente polémica. Há um estudioso francês, filósofo, o Sr. Plantin, que nos diz que, por exemplo, dar como tema aos alunos há extraterrestres? Ponto de interrogação. Não é uma questão polémica, porque eu posso defender que sim ou que não, mas nunca vou conseguir convencer ninguém da bondade da minha opinião, porque simplesmente não tenho provas, pelo menos que se saiba. Por outro lado, e isto é fundamental, quando um aluno se está a preparar para apresentar um texto de opinião, antes de começar a planificar e organizar os seus textos, o seu texto, as suas ideias, o aluno tem de se preparar para ter ideias. É importante que haja um momento prévio à planificação, que é o momento de recolha de ideias, é o momento em que o aluno coleta, agrupa ideias para depois perceber quais são aquelas que serão úteis à sua apresentação ou até para conseguir definir qual vai ser a posição que vai defender. Portanto, é importante que se leia, que se investigue, que se visione uma reportagem, que se vá à descoberta de materiais que podem ser importantes para ter que dizer, porque não há texto sem matéria, sem assunto, e muitas vezes os nossos alunos falham porque não têm nada a dizer sobre determinado assunto, porque não conhecem, porque nunca pensaram, porque nunca se interessaram sobre isso. E é por isso que no manual A Par e Passo, a primeira fase da preparação de um texto oral é sempre a apresentação de conteúdos, ou então a apresentação de materiais que são suscetíveis de gerar ideias, de fazer um brainstorming. Só depois se deve passar à fase da planificação.
E vamos olhar para a planificação que está na base deste texto de aluno que ouvimos há pouco. Este aluno começa por apresentar a questão polémica, não é? Casar é fundamental para a felicidade pessoal? E vejam que ele apresenta duas posições, eu concordo e por outro lado não concordo. Portanto, este é um texto bicéfalo, porque ele vai defender as duas posições e vai apresentar um argumento, que justifica porque concorda e um argumento 3 que justifica porque é que não concorda. O texto tende mais para o concordo, mas há ali um argumento 2 que pode ser também trabalhado para ficar ao serviço da rejeição. Portanto, há claramente, na preparação do texto de opinião, é importante que se explore com os alunos o que é a posição pessoal. E é importante que se encontre com os alunos qual a posição que eles vão defender. Não tem de ser sempre uma posição a favor ou contra, porque há uma panóplia de possibilidades de expressão da opinião, que nem sempre tem a ver com a adesão ou com a rejeição. Mas agora o que é importante é que a opinião que se vem defender e que se vem apresentar seja clara e transparente e que não seja uma oscilação que mostra claramente que eu ainda não pensei bem sobre o assunto, portanto ainda não tenho bem a opinião formada. Em termos de estruturação, o texto de opinião mais simples tem de ter 3 momentos essenciais. Um primeiro momento em que se apresenta o ponto de vista, a tese, se quisermos chamar-lhe assim, e que deve ser à cabeça porquê? Sobretudo no texto oral, porque o pico de atenção do público em relação ao texto oral é sobretudo no início. Depois, muitas vezes, as pessoas têm tendência a distrair-se, a desligar-se, depois regressam em termos de atenção, às vezes já não regressam. Portanto, se o orador quer que a sua opinião fique bem marcada, bem vincada, o ponto de vista tem de ser apresentado num momento inicial do texto. E de seguida, este ponto de vista tem de ser sustentado, fundamentado, fortalecido, comprovado por argumentos. Pelo menos 2, esta é a conta escolar, mas obviamente que o texto se pode estender e se pode expandir. Os argumentos devem comprovar que o ponto de vista adotado é válido e não acontecer, como muitas vezes os nossos alunos também fazem, ir apresentando argumentos que resvalam para um outro ponto de vista e que acabam por estar a enfraquecer a perspectiva que foi apresentada inicialmente e que isto deve ser evitado e evita-se planificando e fazendo uma planificação pensada e testada várias vezes. E isto permite-nos regressar à avaliação e aos tópicos das aprendizagens essenciais e ver, por exemplo, um tópico como planificar textos orais, tendo em conta os destinatários e os objetivos de comunicação, não envolve só o texto, envolve corpo, voz e texto. E, portanto, é muito importante que cada um dos domínios previstos nas aprendizagens se possa distribuir com as especificidades que são as especificidades das várias componentes da oralidade e que possam merecer um trabalho autónomo e uma avaliação autónoma, para que as nossas apresentações possam ter um antes e um depois, como se vê neste pequeno vídeo que vos deixo. The British imposed a lot of unpopular taxes on the American colonists and didn't let them elect representatives to the British government. In retaliation, the Americans started to boycott British goods. Good morning. Today I'd like to talk about the causes and effects of stress and how to cope with stress. Stress has many causes, including work or school, life events, changes, or unrealistic expectations of yourself. O que nós esperamos é que, de facto, quando chegar o momento do depois, os nossos alunos consigam mostrar efetivamente esta mudança. E esta mudança vai ser
efetivamente visível se nós conseguirmos trabalhar os vários domínios. Vejam como este jovem alterou a postura corporal, a gestualidade, a expressividade facial, a voz, a música do seu texto e só depois o texto. Antes do conteúdo, há estes aspectos todos do paraverbal que estão aqui claramente colocados à vista, e também a reação do público, que é completamente diferente. Este é um bom documento para trabalharmos com os nossos alunos e para vermos as várias componentes. Quanto à componente que é possível apresentar no âmbito de um manual, contem com um manual a par e passo e contem também, muito brevemente, com uma ficha de trabalho que vos vai ajudar a preparar, em conjunto com os vossos alunos, os vários domínios que abordámos e falámos aqui. Agradeço imenso a vossa atenção, espero encontrar-vos em breve para conversarmos um bocadinho sobre a escrita e como ela se pode construir a par e passo. Até breve.